tudo bem? Sou eu, Paulo Alexandre, da cidade de Macaé, no Jogo Livre. Aqui a bola rola livre, leve e solta. A gente vai levar toda a resenha do futebol brasileiro até você. Você conhece o Jogo Livre? Toda semana a gente vai botar tudo em dia, nosso papo de futebol. Futebol é a nossa meta. E essa semana, conforme havíamos combinado, os resultados da semana passada, e essa semana volta a virar o chip, a elite do futebol brasileiro, todo mundo focado nas Libertadores da América. Então tem São Paulo e Palmeiras, o primeiro jogo foi empate 1-1, mas agora o Palmeiras joga em casa, apesar que é um clássico paulista, mas nos domínios do Palmeiras tem chance de avançar. Vai pegar o vencedor de River Plate e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro conseguiu um excelente resultado na Argentina, 1-0, joga no Mineirão. Tá ganho? Não. O time argentino costuma sair do precipício e consegue avançar. O time argentino normalmente tem muita garra jogando fora, jogando em casa, eles acreditam em todas as bolas, principalmente se tratando de River Plate. Então, muito cuidado, mas o Atlético teve um bom resultado na Argentina, isso não resta dúvida. Olímpia e Flamengo, Flamengo passeou, foi fazer turismo lá no Paraguai, colocou 4-1 no Olímpia, fora o baile. O Flamengo realmente está criando muitas chances de gol. A gente tem falado muito que o Flamengo perde muitos gols, é verdade, mas o Flamengo tem criado muitas oportunidades, aquelas triangulações ali nas beiradas da área, principalmente os cruzamentos. O Flamengo está muito bem. Então o Flamengo, para mim, já classificado, esperando o vencedor do outro confronto que eu vou falar, que tem envolvimento com o Carioca também. Então o Flamengo 4-1 no Olímpia, no Paraguai, e joga no Mané Garrincha, vai ter um público. Em Brasília, meu amigo, vai ser muito fácil de passar, não tem a menor dúvida. Vai pegar o vencedor de Fluminense e Barcelona de Guayaquil. Aí aqui o Fluminense não foi bem, jogando em seus domínios no Maracanã 2-2, um resultado ruim, e agora vai ter que decidir lá na casa do Barcelona. Não é tarefa das mais fáceis. E esse é o time que vai enfrentar o Flamengo. O Flamengo, para mim, já é classificado. Então, esses são os resultados da Libertadores da América. Campeonato Brasileiro Série A, e vamos falar rapidamente de classificação. Atlético Mineiro 37 liderando, Palmeiras 32 em segundo, Fortaleza em terceiro, surpreendente, 31 pontos, Bragantino 28 pontos em quarto, Flamengo chegando com 2 jogos a menos, 27 pontos. Então, meus amigos, o Flamengo vai crescendo, o Atlético Mineiro que realmente está dando uma desgarrada. Vamos ver se vai ter caixa para levar até o final. Mas, a princípio, o Flamengo vai lutar também pelo título, não tem a menor dúvida. Depois vem Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Ceará, Internacional com 21 pontos em nono, Santos 10º colocado, Corinthians 11º com 21, Juventude 12º com 19, Bahia 13º com 18 pontos, São Paulo 14º com 18 pontos. Aí começa a galera brigando ali, ó. São Paulo, Fluminense caindo muito, perdendo jogo após jogo, 17 pontos, 15º, Cuiabá o primeiro fora da zona de rebaixamento, 16º com 17 pontos, e os 4 que estariam rebaixados se o campeonato terminasse hoje. Vai se aproximando do final do primeiro turno, então o Sport está ali naquela briga, 15 pontos, América Mineiro 14 pontos, Grêmio, surpreendentemente abaixo, 10 pontos em 19º, e o 20º último, Lanterninha Chapecoense, com apenas 4 pontos, uma pena. Chape, depois do trágico acidente, ela nunca mais conseguiu se recuperar, desceu, subiu de novo e anda mal demais no Campeonato Brasileiro. Já a Série B tem rodada essa semana. Então, mas a gente pode não falar em pontos, porque vai ter alteração durante a semana, a gente vai falar melhor na semana que vem. Mas Coritiba está liderando com 33, pode durante a semana mudar a pontuação, CRB em segundo, Goiás em terceiro, Sampaio Corrêa em quarto. Os 4 que se classificariam: Avaí em quinto, Náutico em sexto, 7º Guarani, 8º Botafogo. E com a última vitória vai jogar ainda essa semana. Pode crescer mais na competição e até tentar sonhar com os 4 colocados. O Vasco também está oscilando. Aí vem Operário, CSA, Brusque, Remo, Ponte Preta, Vila Nova, Cruzeiro, muito mal, é verdade, Londrina, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas, o Lanterninha. E o Vasco da Gama, do Lisca doido, continua oscilando. O Vasco tem que corrigir urgentemente um problema gravíssimo: bola cruzada na área. E não é de hoje que o Vasco está tendo esse problema, já do ano passado. Troca técnico, sai técnico, entrou Vanderlei, sai Vanderlei, entrou Lisca agora recentemente, entrou Marcelo Cabo, ninguém dá jeito. É um defeito gravíssimo, mas é um defeito de muitos zagueiros profissionais de futebol brasileiro. A gente acompanha o futebol, percebe. Bola cruzada na área, marca bola.
marca a bola, o jogador vem por trás e cabeceia. Então, a quantidade de gols de cabeça nos campeonatos brasileiros, Série A, Série B, Série C, é incrível, exatamente por essa deficiência de marcar a bola. Marca a bola, o cara passa por trás ou antecipa e normalmente vai para a caixa. Então, o Vasco realmente está falhando demais nessa situação e agora foi a vez de ser batido pelo querido Remo lá da nossa simpática Belém do Pará. Aliás, mandar um abraço muito apertado para o nosso amigão Felipe Conceição. Felipe Conceição é um cara maravilhoso, uma pessoa super humilde, super do bem, trabalhador, profissional. Então, um abração, Felipe Conceição. Mar Azul sempre ligado no Felipe, que o Felipe, desde que ganhou a armadura do Mar Azul, a gente tem um carinho muito grande pelo Felipe. O Mar Azul, para quem não conhece, é um projeto social de recuperação, um time de futebol de dependentes químicos em recuperação, fantástico, já tem 5 anos e a gente vai completar agora em setembro 5 anos. Então, abraço, Felipe Conceição, que sempre tratou a gente com muito carinho, a gente tem o maior respeito e sempre que o Felipe joga nos times que ele vai passando, o Mar Azul fica reunido, perguntando nos grupos, acompanhando a vida do nosso simpático e querido Felipe Conceição. O Vasco abusou dos erros, foi de novo derrotado 2-1 para o Remo na última sexta-feira. Com o resultado, os Cruz Maltino segue agora com 28 pontos, pode mudar durante a semana, durante se está vendo esse programa, e não volta ao G4 tão cedo. Então, o Vasco está cada vez mais longe. O Remo aproveitou os erros defensivos do Vasco, que não são poucos, principalmente esse erro gravíssimo de ficar cruzando bola e toda hora é gol do adversário. Então, logo abriu 2-0, com gol do Renan Corne e do Romércio, e o Vascão da Colina diminuiu ainda na etapa inicial com o Sarrafiori. Sarrafiori está jogando bem, Sarrafiori tem crescido. Vamos ver como que Lisca se comporta. Lisca acabou não querendo o Botafogo, foi pro Vasco, ficou aquela intriga com as duas torcidas, porque ele não aceitou o Botafogo e no outro dia foi pro Vasco, mas não tem sido feliz. Acho que precisa melhorar muito para sonhar com a classificação. A gente vê o Cruzeiro lá embaixo derrapando, o Botafogo oscilando, o Vasco oscilando. Daqui a pouco os 3 grandes não voltam para a elite do futebol. Sem contar que lá na série A, na parte de cima, tem os times ali que estão também com riscos. Não vou enganar vocês. Fluminense, São Paulo, Grêmio, na Série A para descer para a Série C. Daqui a pouco a Série A vai ficar parecida com a Série B em termos de time de camisa, que camisa hoje não ganha mais jogo. Hoje o que ganha jogo é investimento, e às vezes um empresário pega um time mediano, como o Bragantino, ou então trabalho sério, como o Fortaleza vem fazendo. Então a verdade é essa, o Vasco vai precisar ir muito para melhorar na competição. E o Botafogo, hein? O Botafogo glorioso de General Severiano, mais uma vitória importante. O Botafogo voltou a se aproximar do G4. O Clube Carioca se recuperou da derrota na última rodada anterior, ainda essa semana, contra o Operário do Paraná. E agora reatou de novo o caminho das vitórias. Ontem o Botafogo no final de semana, agora passado, venceu o Brasil de Pelotas por 1-0 no estádio Newton Santos pela 18ª rodada. A 19ª vai ser durante a semana. Semana que vem a gente vai contar tudo para você que aconteceu com os 2 cariocas que estão na Série B, o Vasco e o Botafogo. A vitória carioca poderia ter sido mais fácil, essa é a verdade. A reclamação dessa vez foi por conta de 2 pênaltis ignorados pelo Thiago Luiz, lá de São Paulo. Realmente é duvidoso e a gente sabe que a Série B não tem VAR. No segundo turno vai ter. Tem acontecido muitos erros. Eu não sei se é desatenção de alguns árbitros que quando estão jogando na Série A, eles ficam mais tranquilos, porque se tiver uma falha, o VAR vai acioná-los. Já na Série B, como não tem VAR, eles às vezes, eu percebo, eles ficam inseguros, mas aí vai passando os erros. E muitos erros. O Botafogo tem sido, dia após dia, muito prejudicado pela arbitragem. Isso é fato. Já teve um gol outro dia, que a bola entrou mais de metro, outras faltas perto da área que o juiz não dá. Inclusive, teve nesse jogo uma falta também que no Botafogo, que era o último homem do Brasil de Pelotas, era para ser expulso, 2 pênaltis, um foi do Carly, foi escancarado, bateu no braço do Leandro Camilo. Então o Botafogo tem sido prejudicado, 2 pênaltis. Então já tinha reclamado também de um pênalti contra o Operário, que também não foi, que foi o juiz não deu. Então com a vitória o Botafogo está mais perto da parte de cima, deu uma melhorada para o bem. O Clube Carioca está pertinho do G4, já o Brasil de Pelotas continua lá na lanterninha. Então o Botafogo, a felicidade do Botafogo maior foi o gol do Carly. O gol do Carly, numa troca de passe dentro da área, rápido, uma triangulação, a bola chegou até Carly. Carly, que é zagueiro, mas a torcida do Botafogo tem um carinho por Carly muito grande, porque é um jogador voluntarioso, um jogador muito especial. Então o Botafogo do Anderson Moreira
crescendo na competição e dando sim sinais de que pode vir alegria para o Botafogo. Ou seja, o Fogão está muito bem, ficou na bronca com os pênaltis, isso é fato, vamos combinar. Então o Botafogo, já Joel Carli foi titular na vaga do Gilvan, eu acredito que a tendência é que o Joel Carli mantenha-se. Então a insistência carioca acabou funcionando. O Botafogo poderia ter sido um resultado mais fácil, acaba que às vezes até no final é sufoco e deixa a torcida muito apreensiva. Pedro Castro deu um bolão para Navarro, Navarro não foi egoísta, viu que o goleiro saiu, rolou para o meio livre, leve e solta, que chegava Joel Carli, só empurrou, ela foi fazer borbulhas de amor com a rede, foi rede do gol do Botafogo aos 37 minutos, ou seja, marcou 1-0 o Fogão, o Joel Carli, muito bom, muito bom, muito bom. Tricolor das Laranjeiras, o Fluminense vê a pressão aumentar, a verdade, eu já vejo muito ameaçado o Roger Machado. Cada vez a torcida vai perdendo a paciência, escolhas erradas, às vezes ele tira os veteranos, está em fique seguro. Fluminense oscilando muito no Campeonato Brasileiro, principalmente vem perdendo demais. Momento decisivo na temporada, o Flusão inclusive encontra muita dificuldade para reagir aos jogos. E dessa vez então foi absurdo. A chave que desligou no final do jogo, não pode um time grande como o Fluminense, disputando uma Libertadores, levar 2 gols do Internacional nos descontos. Isso é inadmissível, é um desligamento completo, uma falha de atenção completa. Fura a bola, dá bico pro alto, faz qualquer coisa. Então perdeu pro Internacional de 4-2, aí você vai falar se 4-2 foi contundente a vitória, não estava 2-2, o Fluminense já tinha empatado no finalzinho, jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. É a 4ª derrota seguida do Flusão das Laranjeiras, precisa melhorar muito no Campeonato Brasileiro. Esta é uma forma cruel, é verdade, né? Levar 2 gols nos acréscimos não pode acontecer, e às vésperas de um jogo fundamental contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores. O Fluminense precisa realmente de reagir. O primeiro gol foi 7 minutos, Cuesta aproveitou a liberdade, cruzou na medida para Edenilson marcar. O outro gol, já o empate, foi aos 44 minutos, o André deu um bolão nas costas de Cuesta, deixou Iago Felipe cara a cara com o Daniel, com um toquezinho, ele botou a bola no fundo do barbante. Daí 2-1, 13 minutos, Moisés cruzou da esquerda e Yuri Alberto, livre dos defensores, completou. É aquela mania que eu tinha falado anteriormente. Jogador que marca a bola. O Yuri Alberto veio como um raio, cabeceou firme dentro da rede do goleiro do Fluminense. Então aí Roger Machado aproveitou para fazer umas trocas, trocou rapidamente, Matheus Martins, Nenê, João Kennedy, Saíra, Iago Felipe, Martinelli e Luiz Henrique. Mas aí aos 38 minutos o Fluminense foi premiado. Eu falei, agora acabou o jogo, fura a bola, 38, 2-2, após cobrança de escanteio, Egídio ficou com a sobra e colocou novamente na área, Nino surgiu livre, leve e solto para cabecear, Cuca legal. E aí o que acontece? 47 minutos, segundo tempo, não pode ter essa desatenção. O zagueiro argentino cruzou para Edenilson fazer o 3º gol do Inter, e ainda cabia mais uns 49 minutos. O Guerreiro, que jogou aqui no Flamengo, todos conhecem, foi caminhando com a bola, foi caminhando um contra-ataque mortífero e não perdoou na saída do goleiro do Fluminense, Marcos Felipe, fechou o placar, números finais, num jogo que o Fluminense não pode, eu repito, não pode levar 2 gols nos acréscimos. E o Fluminense tem oscilado muito e abra o olho o Roger Machado, porque seus dias estão contados pela torcida tricolor. E o Flamengo me parece que aquele acidente que acontecia contra o Internacional foi problema de percurso. O Flamengo continua jogando muito bem, perde muitos gols, mas a gente às vezes vai criticar que o Flamengo perde muitos gols, mas você que acompanha o futebol sabe que só perde gol quem cria. Então a verdade sincera e honesta é que o Flamengo tem criado muitas chances. Perde. Pode fazer falta uma certa hora, se perder muitos gols, pode. Principalmente no mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil, quando vai afunilando. Mas é fato que o time tem muita qualidade. Quando começa aquelas triangulações de bola ali na quina da área, tanto do lado direito como do lado esquerdo, e vai chegando jogadores de surpresa na beirada da área, que fazem cruzamentos para dentro da meta, é um festival de oportunidade. Mas o Flamengo tem conseguido. Mesmo quando perde gols, consegue vencer as vitórias, às vezes até com goleada, como a gente tem visto, como quando aconteceu com o Olímpia, no primeiro jogo da Libertadores, aí vira o chip essa semana outra vez. Então o Flamengo se superou no Campeonato Brasileiro, mostrou mais uma vez que a derrota do Internacional foi um acidente, como eu havia falado, embalado com a goleada na Libertadores, para cima lá do
Olímpia do Paraguai, foi fazer turismo no Paraguai, não foi passear. Ontem, então, o Flamengo 2-0 no Sport, no Raulino de Oliveira, pela 16ª rodada do Brasileirão. Flamengo mandou o jogo em volta redonda, porque o gramado do Maracanã está passando por uma melhoria, estão cuidando do gramado do Maraca. O Clube Carioca foi senhor do jogo, não resta a menor dúvida. O Flamengo dominou o Sport o tempo todo, construiu uma vitória tranquila, fácil, tranquilíssima. O habitual volume ofensivo ficou prejudicado por erros de passe na hora de criar alguns lances. Às vezes é o que eu estou falando, o último passe, às vezes o Flamengo tem falhado. Então o Flamengo abriu o placar logo 1-0, a Arrascaeta levantou na medida para Bruno Henrique cabecear, abriu o placar, Bruno Henrique cabeceou bonito, como manda o figurino, testa para baixo, quicadinha no chão, quase que indefensável. Foi o 8º gol do atacante artilheiro no Brasileirão. Então o Flamengo balançou a rede outra vez, 8 minutos depois, com o João Gomes, mas o gol foi até corretamente bem anulado pelo VAR. Isto estava impedido na origem da jogada. E foi um gol bonito, um gol de uma triangulação. O Flamengo tem dado um toque rápido dentro da área, é de uma qualidade, muitos jogadores com muita qualidade. Quando você pega ali Arrascaeta, Bruno Henrique, o próprio Pedro, Everton Ribeiro, jogadores que sabem jogar como... São craques de bola e jogam com muita facilidade. 2-0, 1 minuto do segundo tempo, aí botou um balde de água fria em qualquer reação do Sport. Arrascaeta tocou para Isla, o chileno cruzou para Everton Ribeiro. Aquela jogadinha que eu falei, o Isla passa do lado, o Arrascaeta ficou meio que brincando com a bola, chamando para dançar o adversário, chamando para dançar. Quando o Isla passou, ele toma. A Isla cruzou, a bola ainda desviou no Everton, cruzou pro Everton, o Everton Ribeiro bateu firme, a bola deu uma desviada ainda no Ronaldo Henrique e foi fazer borbulhas de amor com a rede. Então o Sport quase diminuiu depois, que o José Elson arriscou da entrada da área, o Diego Alves palmou, a bola ainda bateu no travessão, um susto muito grande. Então, ou seja, o Pedro chegou a balançar também a rede, mas estava impedido no finalzinho, o gol anulado. O Pedro anda muito ansioso, nervoso para fazer o gol. Ele sabe que a titularidade é do Gabigol, e aí ele fica tentando fazer sombra para o Gabriel. Eu percebo que às vezes o Pedro fica nervoso. Se ele tivesse mais tranquilidade, o futebol dele apareceria mais. Obviamente, o Gabriel está numa fase maravilhosa, não tem como a gente pensar de ser reserva do Pedro. O Pedro vai ter que amargar a reserva. O Rogério Ceni às vezes inventava umas loucuras de botar os dois juntos. Eu sou completamente contra. Os dois com a mesma função, e aí acaba que ficam meio egoístas um com o outro. O Flamengo não rende. O Flamengo roda mesmo. É Bruno Henrique fazendo externo e Gabigol colocando a bola na casinha. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem no Jogo Livre. Aqui a bola rola livre, leve e solta. Uma resenha maravilhosa para a gente falar do apaixonante futebol brasileiro. Em tempos de crise, temos que inovar. Quem não é visto, não é lembrado. Produzimos vídeo propaganda com locução, por menos de R$60, para Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube. Entre em contato conosco e enviaremos a você mais detalhes dessa novidade. Pousada Arena Castelão. Parada obrigatória em Fortaleza. Ambiente familiar, higienizado, seguindo protocolos sanitários para serviços de hotelaria em tempo de pandemia. Quartos individuais, duplos para casais, triplos e coletivos. Com Wi-Fi, ar-condicionado e TV. Servimos um excelente café da manhã. Com diárias, a preços especiais. Localização privilegiada e acesso rápido ao Hospital Sara Kubitschek. Próximo ao Aeroporto Internacional de Fortaleza, as principais rodovias da cidade, e a 100 metros do Estádio Arena Castelão. E com tudo de bom que Fortaleza tem para você. Temos preços especiais para empresas, com plano de estadia, para seus colaboradores com quartos triplos e coletivos. Vindo a Fortaleza a passeio ou a negócios, visite nossa pousada. Pousada Arena Castelão.
Rua Humberto Holanda Cassundé, 80, Castelão, Fortaleza, Ceará. Você que anuncia seus produtos pelo Facebook, Instagram e WhatsApp e quer vender mais? Não perca essa oportunidade. Produzimos sua propaganda em vídeo, mostrando seus produtos e serviços e conquistando seu público-alvo. E tudo isso com baixo custo de produção e muita criatividade. Fale com o nosso consultor. Lembre-se, quem não é visto, não é lembrado. Ligue 22-99912-3559. Estamos esperando a sua ligação.